o meu coração. A essa mensagem, que ela é abordada de muitas formas e maneiras, porque o personagem aqui evocado, ele não é um personagem qualquer. Já disse que quem vai a Israel vê as honras que é prestada a este homem, que desde menino ele colocou um propósito no coração dele, de andar com Deus, mesmo contra as circunstâncias, porque ele não é o maior da casa e da família. Há muito preconceito com respeito a ele. Hoje nós estamos vivendo uma geração cheia de mimimi, não é mesmo? Mas a gente viu o que foi feito nessa miserável Olimpíadas na França. Isso foi uma verdadeira aberração que fizeram. Mas justamente por quê? Porque esta geração de mimimi não quer ser contrastada, ela não aceita, e tudo com relação a eles é preconceituoso e os diminui, coisas nesse sentido. Mas o porquê, se Davi vivesse esse momento, ele não ia engrossar a fila desses infelizes que fizeram o que fizeram lá na França, mas faz no Brasil, fez em Israel. Por que Deus permitiu que os palestinos invadissem Israel? Porque eles estavam fazendo o que a França acabou de fazer. Mas o Brasil tem feito com seus carnavais, enfim, o ser humano, ele desceu todas as ladeiras, e eles então estão vivendo crises. E a grande crise do homem na terra, ela é uma crise moral. Por quê? Porque eles deixaram aquele que é o único socorro de lado. E quando você deixa o dono desse livro, o Senhor desse livro, de lado, em qualquer área da sua vida, então você vai sofrer as consequências. Deus não vai ser injusto com você, porque as pessoas lá do sul, pela inundação, disseram: onde estava Deus? Eu falei aqui na minha... Ele estava no lugar que ele sempre esteve. Agora, é você que não está aonde você deve estar. As pessoas que fizeram a abertura, todas ali, com raríssima exceção, estão equivocadas, no lugar errado da existência, da vida. E aí, então, pode esperar, porque virá, como veio no sul, o juízo. Deus é um Deus justo, e Ele vai dar a cada um aquilo que Ele semeia. Se você semeou chuva, não tem um ditado aí, você vai colher tempestade. Mas as pessoas não acreditam. Aí elas isolam Deus das suas vidas e vão depois querer os beneplácitos desse Deus, os benefícios, a vantagem dele simplesmente pronunciar o nome de Deus. Se tem alguém que fala o nome de Deus, sempre é o diabo. Ele não esquece o nome de Deus, porque ele é adversário de Deus, e ele está constantemente colocando os execras dele para lutar contra o Deus que ele é contra. Isso daí é uma matemática até simples. Agora, esse menino Davi, ele resolveu apostar em Deus. Ele resolveu. Mas só que ele é homem. Davi é homem. E o filho dele, que foi o homem mais sábio, olha só a herança de quem tem um pai como Davi. Falei antes da gravação sobre a dificuldade de educar, de criar filhos, de formar famílias. E por isso que eu disse que os juízes não conseguem, na mensagem passada ou retrasada, não conseguem colocar em dia os arquivos, né, das varas dele, porque cresce cada vez mais o volume de divórcio e separação, principalmente depois da pandemia. E nós dissemos que formar família, e eu sou
Eu sou craque nisso. Eu sou pós-graduado. Aqui tem meu genro, que ele é pós-graduado, tem doutorado, tem mais não sei quantos anos aí. Eu não sei quantos títulos tem esse moço. A parede dele é cheia de títulos lá. Entendeu? Eu sou nessa arte de formar família, eu sou. Então ninguém, entendeu? Quando esse presidente no outro mandato disse que pôs a lei da palmada, eu falei, aqui em casa quem manda sou eu. Está gravado no YouTube para todo mundo. Não, você é contra. Eu sou contra tudo aquilo que é contra esse livro. E esse livro aqui autoriza e diz que quem manda na minha casa, e até a Constituição diz que eles têm até que proteger a minha casa e família, porque o lar é inviolável. Mas eles fizeram uma certa violência aí, quando disse que a criança não sei o que tem. Eu brinquei, eu já vi meus netos brincando. Qualquer negócio, eu chamo a polícia. Então vai chamar. E aí eu já dou umas trancadas neles para eles verem que a gente está falando sério, né? Então é muito difícil. E esse menino aqui, ele colocou no seu coração, ainda menino, de que ele iria andar com Deus. E virou um poeta. Hoje nós abrimos, né? E a Bíblia ela é recheada de todos os trinos deste moço, poeta, escritor, cantor, músico. Ele é adorador por excelência, o Davi, né? Ele falou, eu vou servir a Deus. Então ele colocou no seu coração que ele não iria viver para absolutamente nada. E o seu filho, quando ele, em obediência ao pai, ele construiu o templo, ele disse, lá no capítulo 8, 42 de Reis, não há quem não peque. O Davi aqui, esse homem do coração de Deus, porque foi Deus que falou. Lá no capítulo 13, verso 14, quando Saul desobedece a Deus, quando ele não ouve o profeta. Veja bem, hoje eu sou profeta de Deus, hoje eu sou Samuel para vocês. Quando ele não ouviu o profeta e ele fez as bobagens que ele fez, e ele só fez porque ele adorou a posição que Deus colocou ele. O grande problema é que nós achamos que nós chegamos a determinado lugar na história da nossa vida por nós mesmos, quando na verdade foi Deus que, quando criou você, Ele já tinha até um plano e projeto para você chegar a determinado lugar, subir os degraus e coisas nesse sentido. Deus tinha esse projeto para a vida dele. Deus tinha esse sonho para a vida dele. Deus queria que isso acontecesse. Aí o que vai definitivamente acontecer? Este homem, quando ele já está bem sólido, estabelecido no reino, no governo, ele pegou o governo do nada. Ele pegou o reino desse Saul, que foi deposto por Deus, porque ele resolveu fazer as coisas da cabeça dele. Será que eu não estou falando com pessoas que estão se dando mal na vida porque faz as coisas da sua própria cabeça, como Saul? E aquele lugar que Deus colocou você está dando ruim. Mas não está dando ruim porque Deus errou em colocar você em determinada situação da vida. Foi você que, quando você chegou nessa situação de vida, você, entendeu? Cresceu dentro de você, você implodiu dentro de você, você mesmo se empoderou de você, e você deixou de dizer, foi Deus quem me trouxe até aqui. Davi era claro. Quando ele vai orar para o Senhor, ele diz, Senhor, quem sou eu para me trazeres até aqui? E depois ele ainda vai dizer, e ainda fazer promessas para minha prole e minha descendência. Quando eu digo
Não adianta o diabo fazer bobagem com a minha família, a minha filha. Eu falei, não, eles estão predestinados a serem vitoriosos e vencedores. Por quê? Porque esse livro afirma isso. E o Davi, ele vai dizer exatamente isso. Quando Davi, ele quer oferecer lá no capítulo 4 de Reis, ao Senhor o trono, ou melhor, o templo, Deus fala para ele que ia aceitar da mão do seu filho Salomão, mas que Deus abençoaria a vida dele. E Davi vai se expressar dessa maneira: quem sou eu? Então é uma indagação que o Davi vai fazer, que nós poderíamos dizer agora, perguntar, né? Quem sou eu no cenário que eu estou vivendo? Quem sou eu? O Davi sabia que ele não era nada, e ele atribuía tudo ao Deus que ele resolveu adorar e servir. É uma opção. Aí o que acontece? Esse homem, quando ele está já, dominou todos os reinos ao redor, dominou tudo. Analise um cara vencedor, que saiu do nada, que começa já numa batalha que ela é indigesta. A batalha que o Davi, ele vai, como se diz, lutar, é bem indigesta. Porque ele vai enfrentar um cara de 3 metros de altura, e ele é um garoto de 1 metro e metade daquilo. Então, como que pode se dar bem, né? Agora, se você for com o Senhor em todos os projetos da sua vida, se você for com o Senhor, agora não vá, porque o Moisés, ele diz lá no capítulo 33, 15 de Deuteronômio: se o Senhor, falando para Deus, não for comigo, eu não dou um passo nesta vida. Olha que inteligência do Moisés. Ele sabia que ele teria dificuldades futuras, como qualquer um de nós. E ele falou: se o Senhor não andar comigo, se o Senhor não caminhar comigo, ele está dizendo, parei, fico por aqui mesmo. Isso é inteligência, isso é sabedoria, isso é você saber que você não pode confiar no seu taco, e não dizer que você pode chegar aos seus sonhos e projetos de vida sem o quê? Sem o auxílio dos céus. Esse céus é poderoso, gente. O Deus desses céus é poderoso. E o próprio céu diz que ele proclama a glória de Deus. E agora o Davi, eu gosto do coração dele, sabe? Porque lá no capítulo 13, 14, Deus vai dizer para o Saul: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Nós cantamos aqui: dá-me um coração segundo o teu coração, conforme o teu coração. Não cantamos? Davi tinha esse coração, mas ele fez uma barbárie aqui. Ele gostou de uma mulher, e ele vai se envolver com esta mulher, e depois ele vai matar o marido dessa mulher para ficar com ela. Não é uma coisa odienta isso? Quando acontece alguma coisa nesse sentido aí fora, a gente fica aqui, quando vem o noticiário, a gente fica aqui querendo matar essas pessoas. E essa mulher engravida, e ele está reinando, ele está no governo da maior nação daquele tempo, subjugou todas as outras nações, fizeram os tributários, enriqueceu todo o dinheiro, ele trouxe. E ele vai dizer lá no capítulo 29 de Crônicas, 1 Crônica, para Davi: todo o ouro que eu acumulei é para a casa do Senhor, e o ouro particular que eu tenho, eu também dou ao Senhor para ser construído o seu templo. Esse moço aqui, e a palavra de Deus diz que o que ele fazia, ele não deixava
que envenenasse o coração dele. Eu converso com pessoas todos os dias, sou um falador em potencial, e eu vejo as pessoas magoadas, tristes, infelizes, rancorosas. Eu vejo as pessoas traumatizadas. E quando eu converso com ela, porque o pai foi isso, a mãe foi isso, o irmão foi isso, o governo é isso e aquilo. Por que não vai se ter um coração como esse? Por que não vai ser? É possível, ele tinha. E Deus, como diz o Salmo 101, está procurando, 101:6 diz, o Senhor está procurando os fiéis da terra. Quer dizer, aqueles que têm um coração que quer reconhecer Deus e não bater no peito e dizer que se basta, como nós vemos a sociedade toda dizendo aí fora. São 8 bilhões de pessoas que estão aí como querendo se garantir. Aí eu fico perguntando, e por que tanta dor nesse planeta que depois eu os vejo se lastimando e chorando? Eu dou um tempo para as pessoas. Conversa comigo, bate no peito e diz que é. Eu falo, peraí, daqui a pouco eu quero encontrar com você. Mas daqui 10 anos eu quero ver como você está. E eu os vejo pior do que eles estavam quando falaram comigo. E eles vão ver, presta atenção, e eles vão ver que eu estarei daqui 10 anos melhor, segundo esse livro aqui. Por quê? Porque eu vou estar com o Senhor. Mas nesse inteirinho você não vai fazer bobagem. O Davi fez. Mas a minha Bíblia diz, não se ponha o sol sobre o seu erro, sobre a sua ira, sobre o desastre, sobre a tragédia, sobre os erros que você cometeu. É o que vai acontecer, Paulo escrevendo em Éfeso. E ele aqui no capítulo 12, ele se redime diante do Senhor. Quando o Natão, o profeta, diz, é você que é esse criminoso, ele abre o jogo com Deus e diz, eu pequei. E ele sofreu. Quando você vai ver ele falando no Salmo 32, diz, enquanto eu não confessei. Sabe o grande problema dessas pessoas que estão choramingando lá fora? Porque elas não confessam os seus pecados. Tiago diz, confesse os seus pecados e fique livre deles. Quem confessa os seus pecados, os pecados deles são cobertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem um poder transcendental de tirar tudo aquilo que vai fazer ruim para você amanhã. Mas você é marrento e você fala, entendeu? Eu não quero ver essa pessoa, eu não sei o que tem e tal. Davi sabia que tinha feito a coisa errada. E no Salmo 51, ele vai dizer, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que Deus, presta atenção você que está me ouvindo, ele sabia que Deus não podia viver no coração de um homem maculado pelo pecado. O Espírito de Deus ia se retirar, como se retirou no capítulo 16 de 1 Samuel, do rei Saul. E quando o Espírito de Deus saiu de Samuel, então os demônios tomaram conta dele. E aí ele vai perecer no seu governo. O que eu encontro as pessoas lá fora é perecendo na vida e nas escolhas que elas fizeram para si mesmas. E eu falo o quê? Que pena que você tomou essa decisão. Mas aonde eu quero chegar com essa mensagem? Eu quero chegar na vida de um homem pequeno que, olhando para ele, como Isaías 53 diz, falando de Jesus, olhando para ele não havia nada que o desejasse. Quem olhasse para o Davi ia dizer, quem é esse cara? O próprio rei Saul, quando ele foi enfrentar o Golias, ele pergunta para o Abner, o seu general, perguntando no capítulo 17, quem é esse menino? Ele falou, ninguém sabe. Ninguém sabia de Davi, mas Deus sabia. E Deus conhece a pessoa como? Deus não conhece pelo aspecto, fisionomia, pela postura, pela altura, pela largura, pela profundidade. Não, Deus conhece pelo coração.
E o Davi não deixava que o seu coração ficasse manchado, maculado. E agora o que vai acontecer? Deus tinha que fazer como Ele vai fazer, eu estou falando sempre no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, vai fazer na França por causa dessa miséria que eles fizeram, dessa abertura, está fazendo lá no sul, está fazendo na Ucrânia, na Síria, no Líbano, que está atacando Israel, onde mataram algumas crianças lá em Israel. Vai fazer, porque Deus é assim. E queira ou não, Deus ama o povo de Israel, independente de qual seja o pensamento americano, europeu, latino, gringo, seja lá quem for. Deus ama esse povo, assim como Ele ama a igreja. Se você não gostar de judeu e não gostar de igreja, o mal é seu mesmo. Você é que arque com as consequências, porque Deus ama, foi Ele que criou esse espaço aqui. E Ele falou que a porta do inferno não vai prevalecer. E Ele falou que abençoaria o povo de Israel para sempre. Você sabe que é para sempre? É eternamente, porque Ele é eterno. Mas Ele tem que encontrar em você esse coração. E agora o filho que foi gerado no pecado. Aí então é bastante sério, hein? Essa fala aqui é muito séria. Você gera um filho fora do casamento. O que Hebreus vai dizer no capítulo 13, verso 4? Hebreus, escritor de Hebreus. Adorado, está lá. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. E qual é o leito sem mácula? Aquele que você chama, como eu chamei a minha mulher, da casa dela, e falei para ela, vamos junto comigo para uma vida. Isso há 52 anos atrás. Eu sei que nós somos moscas brancas, porque os casamentos de hoje aí é 6 meses e ele já explode, entendeu? Ele é destruído. Mas por quê? Porque é feito nessas fantasias todas aí, nessas teorias humanistas que estão aí. Agora, quando é feito através desse livro, a palavra de Deus, e ele diz que o adúltero, ele não agrada a Deus. Aquele que fornica, quer dizer, aquele que tem relações sexuais fora do casamento, sendo jovem e solteiro, ele vai para o inferno, Aquilo que eles fizeram na França vai levar eles para o inferno. Eles não gostam de ouvir isso, só que esse livro diz isso. Tanto lá no capítulo 6 de Coríntios, como no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse 22. Vão ficar fora do projeto de Deus. E quem está falando isso não é um estadista secular, não, é o que formou esse planeta aqui. E como eu falei, Deus me dá autoridade. Não é o Lula que me dá autoridade para administrar minha casa e família, é Deus que me dá autoridade. E Ele é que tem autoridade sobre o planeta Terra. E Ele diz que vai permanecer somente aqueles que estão vivendo do outro lado. Então Deus vai ter que castigar o pecado. E o pecado era o quê? Era aquele filho que foi gerado fora do casamento. Estou falando com pessoas agora que geraram fora do casamento. Estava muito bom, não estava? Sem contar aquelas malucas que, como a semana passada, larga nos postos de saúde, nos lixos, os seus rebentos, os seus filhos. Por quê? Porque estava muito louca. Hoje eu passei com o carro para ir buscar uma comida, e eu vi a maluquinha lá com outro, um baseado e tal, e eu falei, daqui a pouco ela está grávida, porque ela vai ficar muito chapada, redondinha, e o cara vai falar, bom, vamos fazer uma festinha, entendeu? Aquela festinha que o Belsazar fez em Daniel capítulo 5, só que apareceu a mão de Deus dizendo, você foi pesado na balança e foi dado em falta, e eu acabei com sua vida, seu reino. Morreu aquela noite. Então o que vai acontecer? Esta criança, ela recebe o juízo
Veja bem que Isaías, no capítulo 65, diz que você não vai ter um filho para maldição. Filho é bênção na vida das pessoas. E o Salmo 112 vai dizer isso, das bênçãos que são os filhos. Quando se tem um pai, um marido, e se tem uma mãe, está lá. A mãe é como uma planta de oliveira. Ah, eu gosto disso, sabe? E quando você vai ver a oliveira, quando eu estive lá no Getsemane, cheio de oliveira, onde Jesus sangrou, então você vê a oliveira milenar ali. Olha a extensão da bênção de Deus que é eterno na vida das oliveiras. E depois, quando ela vai partir, ainda ela vai jogar um fruto e ali vai reproduzir de novo. É Deus que faz isso. Agora o cara não conhece, não quer saber como que é a natureza que está ensinando as pessoas. E lá diz que os filhos são bem-aventurados. E Davi diz, não terão filhos para serem malditos. Mas esse daqui foi. E veja que Davi ficou jejuando e orando. Analise um homem de mau humor. Por quê? Porque ele não quer festa, ele não quer churrasco, ele não quer banquete, ele não quer evento nenhum na maior nação do mundo que era Israel. Ele não quer. Por quê? Porque o filho está morrendo. E ele está pedindo, ai Deus, tem misericórdia. Olha, cara, não adianta você ficar pedindo para Deus coisa que Ele não pode fazer. Ele não pode fazer. Ele não fez para Davi, o homem do coração de Deus. 7 dias depois, ele percebe que os ministros dele já estavam andando suavemente assim, não queria mais passar porque tinha o quê? A notícia que o menino morreu. E ele esperto, ele olhou, chamou o cara e falou, e o menino morreu? Morreu. Aí ele levantou, tomou seu banho, mandou preparar o banquete, e aí os caras falaram, mas a gente ficou até temeroso de falar para o Senhor que o menino morreu. Ele falou, aí é para os espíritas, viu? Aí é para os espíritas e para aqueles que acreditam em reencarnação. Ele falou, o menino morreu? Não adianta fazer mais nada. Eu vou encontrar com ele, mas ele não pode voltar para mim. Está aqui, ó, nesse texto aqui. E quando nós lemos o verso 24, olha o verso de número 23. Ele diz assim, 22, vivendo a criança, eu jejuei, chorei, porque eu dizia, quem sabe o Senhor se compadece de mim e manterá viva a criança, porém agora que é morta, por que eu continuaria? Isso é para aqueles caras que ficam indo, você fica indo lá no túmulo e fica chorando e lamentando. Olha o que Davi diz aqui, por que eu vou continuar chorando por ele? Por quê? Porque eu não poderei fazê-lo voltar. Eu sim vou morrer, mas ele não pode voltar para mim. E aí entra o texto 24, que é alguém que tem um coração que ele conhece. Você conhece o seu coração? Davi conheceu o coração dele. Ele sabia que ele era um homem perdoado. Você sabe se você é perdoado? Ou você, talvez jocosamente, você fala, Deus é bom, Ele já me perdoou, mas você, dentro de você, você não tem certeza. Eu sou um cara que fiz tanta coisa ruim. Eu já falei para vocês que meu pai, quando morreu, isso, uma pessoa fora do nosso relacionamento. Quando eu estive no comércio dele, falou, encontrei com o seu pai lá no shopping, ele falou, eu tenho um filho que é pastor, e é o melhor filho que eu tenho. Até hoje eu tenho a voz desse comerciante. E eu fui a ovelha negra, aquele que só deu tristeza. Sabe que é um cara que dá tristeza para um pai? Porque a pior coisa que tem é um pai ter que ir lá para livrar o cara da cadeia e ficar esse cara aborrecendo. Isso é uma das piores coisas que tem. E minha mãe foi até atropelada na Líbero Badaró, porque meu pai disse, se você não chegar na hora, eu não vou não tirar aquele traste de lá. Era eu. Então Deus é isso. Agora, como está meu coração? Um coração perdoado, a ponto do meu pai
dizer aqui e eu saber anos depois por boca de outro. Isso daí. Davi tinha esse coração. E o gostoso é que ele vai deitar com aquela mulher. Como é que estava essa mulher? Hein? Que entrou numa aventura com este monarca, esse estadista, esse grande homem. E quando ela recebe a informação de ir para o palácio, né, ela falou: o rei está me chamando, eu vou. Amanhã, se você receber uma intimação, você não vai? É obrigado aí, inclusive. E quando ela chega lá, o cara está grávida. Aí ele monta um esquema de uma urdidez quase que sem sentido, né? Mas não teve jeito. O cara não entrou nesse logro. Urias, que era o marido dela. Aí ele manda matar. Põe na frente das fileiras e falou para o seu general Joabe: quando vier os filisteus, os mais aguerridos, que são os palestinos de hoje, na minha tradução Fortunato da Bíblia, viu? O que vai acontecer? Ele manda tirar só para pegar o cara e matar o cara. Entendeu? Aí ele fica com a mulher. Parece que foi feito tudo legal, né? Ah, mas tem um capítulo de número 11 aqui, 12, que vai dizer de toda essa urdidez que aos olhos de Deus não passa em branco. O grande problema meu e seu é que você acha que Deus ele vai ter misericórdia de você, porque você é tadinho de você, não é? Aos seus olhos você não é a melhor pessoa da terra, aos seus olhos é a melhor pessoa da terra. Só que é Deus que conhece o seu coração. E ele pergunta: como é que você está se vendo? Você tem que olhar o seu coração, mergulha para dentro de você, e vai lá com óleo crível, para você olhar e falar: Senhor, por isso que Davi diz: sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau. Davi queria ficar assim com o Senhor. E eu gosto porque no capítulo 24 ele vai chamar aquela mulher que está constrangida, dolorida, está enfadada, que está enlutada, que está sofrida, que está com a vida miserável, dizendo: poxa vida, por que eu fui fazer tudo isso? Eu simplesmente me submeti. Ele é o rei. E o próprio Natan falou: toda mulher que você quiser desejar, você pode ter. Ainda falou para ele. Então eu simplesmente cedi, eu permiti, eu deixei que isso acontecesse. Aí o Davi vai consolar. Você veja que ele sai de uma semana de jejum, esperançoso de que a misericórdia de Deus pudesse alcançá-lo. Aí ele vai consolar essa mulher. Quando você consola uma pessoa, é porque você está consolado. É o próprio Paulo que vai escrever em Coríntios: consolar com as consolações que nós somos consolados. Quando você é consolado e consolado pelo Senhor, Ele dá o Espírito para você de o quê? De paz. É o que poucos têm na terra. Então você fica como que nas asas do pensamento de Deus, do coração de Deus. Você fica como que leve em toda a atmosfera pesada do mundo. Esse mundo tem uma atmosfera pesada. O rancor, o ódio, a avaria. Você vê lá na Venezuela, agora já acabou as eleições, as pessoas querem matar aquele cara lá. E não vê a hora, e ele fez um monte. Mas o Putin a mesma coisa, ele assim, em muitos lugares da terra, que a gente podia dizer. O outro está há tantos anos lá na Síria, Bashar al-Assad. E quantas tragédias feitas na vida. E essas pessoas, então, o que elas fazem? Elas não conseguem. Eu já falei para vocês, saiu na televisão de todo mundo, aquela mulher que o cara matou o filho dela e ele foi condenado. Ela ia toda semana visitar esse menino, e quando ele saiu livre 20 anos depois, ela foi esperá-lo e falou: agora você vai fazer a vez do meu filho.
Aí quando eu vi aquilo na minha televisão, eu falei, não, isso aqui é brincadeira. Porque você tirou ele e agora eu só tenho você como filho. Adotou ele como filho. Aí eu falo, poxa, eu sou pastor, eu mataria esse cara fácil. Eu estou falando para você porque eu sou sincero com você. Pois ela me deu uma lição, uma aula de o que é amor, de amar inimigo. Saiu na sua televisão e você pode procurar no YouTube, se você quiser, entendeu? Um suporte maior para isso que eu estou dizendo para você. Este homem que tinha um coração, que não se deixava fermentar por coisas ruins, não deixava azedar, nada apodrecia dentro dele. Por quê? Porque ele aprendeu o que Paulo escreveu antes de Paulo escrever. Antes de vir o dia, ele se libertava das tragédias que ele mesmo cometia. Então, quando ele vai deitar com esta mulher, ele vai para consolar, para confortar e para dizer para ela que Deus era com eles, que o que eles estavam vivendo não era o futuro, não era a realidade. E como Salomão mesmo vai dizer lá no capítulo 7 de Eclesiastes, o melhor está por vir. Salomão estava chegando no meio de uma tragédia que tinha acontecido. Este homem então, ele vai gerar um Salomão, e não teve maior do que Salomão nas Escrituras Sagradas. Não teve rei maior do que ele. Dominou sobre tudo, subjugou tudo, venceu, colocou o Senhor como o Deus de Israel para as nações irem até lá. Hoje estão zombando de Israel. Por quê? Porque Israel fez o que Davi fez, se prostituiu com o pecado. E Deus tem que julgar. Mas Deus não vai deixar de amar Israel como não deixou de amar. Hoje Israel se volta de novo para o Senhor, porque ele sabe que as guerras de Israel, quem vence é o Senhor, não é o poder bélico, militar e tecnológico de Israel. Até se eles têm, é porque Deus deu para ele. E por que Deus deu tanta tecnologia para esse povinho pequeno, 10 milhões de pessoas que estão ali aglomeradas? Por que Deus deu? Por causa do coração deles. Conheça o teu coração. Saiba que o teu coração, ele tem que ser de Deus, ele precisa ser de Deus, se você quiser sonhar com o futuro. Se você, no estado que ele estava vivendo, ele vai dar lição para os seus súditos, os seus generais, os militares, os seus assistentes, de como que se faz para viver crise e tirar desta crise coisas boas, e coisas boas seria Salomão. E eu fico pensando desde ontem nessa mensagem que eu falei, Senhor, vou ter que pregar domingo, entendeu? E aí, o que o Senhor quer que eu fale? E aí o Senhor nos levou para essa passagem. Conhecia o coração que ele tinha. E ele então vai tratar de uma mulher dolorida. Geralmente a mulher dolorida, no caso dos reis que tinham muitas mulheres, fala, você está enjoada hoje? Vai para lá para o canto. Não. Era ela. Deus tinha negócio com ela. E ele sabia que ela tinha sofrido por causa das impenitências dele, por causa dos apetites, dos desejos, que muitas das vezes, mesmo sendo no coração de Deus, é infame. Mas o que ele vai dizer? Eu preciso tratar agora da minha mulher. Marido precisa tratar de mulher, viu? Tem hora que ela está desgostosa, que ela está, entendeu, aborrecida, está sofrendo, e ela estava sofrendo. Mas de todo o harém, de todas aquelas mulheres que o próprio profeta aqui, o Natan, vai dizer, você poderia ter tantas mulheres que você quisesse em Israel, mas essa daí, justamente essa. Aí ele vai sofrer as consequências. E o filho que ele gera em pecado morre.
Todos os meus filhos eu gerei debaixo da cobertura da bênção de Deus. Eu sempre falei que o ventre da minha mulher é ventre consagrado. É para ter aquilo que Isaías falou, aqueles que vão dar alegrias. Mas só alegria não, tem uns períodos que é bem pesado. Mas o Senhor, Ele sabe como virar a história. Ele sabe como reescrever a história. E o Davi conhecia assim Deus. E agora tinha um trabalho a fazer. Chama Betseba e fala para ela: vamos nos deitar. E ele vai consolar esta mulher. Ele vai se relacionar com ela. E agora Deus dá a ela o Salomão, que foi o quê? Que foi o sucessor. Mas por quê? De onde começa isso? Começa aqui, ó. Começa de uma tragédia, gente. A tragédia não é para te corrigir, é para educar, é para te ensinar quando ela vem de Deus. Não é para te destruir, não, porque Deus te ama. Deus amava Davi e por causa de Davi ele amava a Betseba. Mas só que ele não podia provar os erros que eles tinham cometido. Depois de corrigidos os erros, então Deus está pronto a abrir os celeiros dos céus e derramar bênçãos, como diz Malaquias, de abastança. Por que não viver esta realidade que está disposta, está aí para qualquer um que quiser viver? E como que eu vou começar, pastor? Em primeiro lugar, reconhecendo como Davi. Ele vai dizer: eu pequei. Aqui no capítulo 12, nessa ilustração, eu pequei, quando o profeta, que hoje é a palavra de Deus, dizendo para você: esse seu pecado, você está dormindo com ele demais, se livra dele. Por quê? Porque Deus tem um Salomão para você, e ele não pode trazer esse Salomão enquanto não houver esse acerto, esse conserto. Então o que eu vou fazer? Sábio, eu vou consertar hoje. Davi era um rapaz elucidado. Ele era um sábio. Ele sabia que não precisava chorar, continuar chorando, como eu vejo a igreja dominante fazendo aí suas missas, seus cultos, seus funerais, e induzindo as pessoas em 2 de novembro, ir lá para chorar e chorar. Davi falou: o que eu vou fazer chorando? Ele não volta mais. Agora eu vou seguir para frente, e eu tenho um trabalho a fazer. Em primeiro lugar, eu tenho que tratar da minha mulher, tenho que tratar da minha casa, da minha família, para Deus descer bênçãos para minha descendência e para os que vão vir após mim. E agora vem aquele menino Salomão. Ele vai ser o sucessor. E ele então vai completar um ciclo de 100 anos de bênçãos para a vida de Israel. E vai tornar Israel conhecido, o Senhor de Israel conhecido. A fé, você vê que no capítulo 11 de Reis, a rainha vem e fica perplexa com o que se fazia em Israel. E o que se fazia em Israel está lá escrito no capítulo 11, como que eles se preparavam para ir adorar a Deus. Esse é o ensino. Agora, quando você não tem dentro de você esse intuito, não é o teu projeto maior. Salomão, quando ele pega no capítulo 1 de 2 Crônicas, o reino, ele vai levar o povo para Gilgal. E lá em Gilgal ele vai fazer um holocausto e vai glorificar a Deus e dizer: Senhor Deus, quem sou eu para administrar esse teu grande povo? Dá ao teu servo a sabedoria. E como começou isso? Começou aqui no verso 24, quando ele tem um duro trabalho de mudar o coração da Betseba, para ela não gerar um filho infeliz. Aquele relacionamento foi a melhor coisa que Davi fez na vida dele. Agora eu pergunto: e o relacionamento que você tem? Ele é aprovado por Deus?
Você vê que o capítulo 4 de Tessalonicenses diz assim: não faça do vosso corpo, não tenha um relacionamento espúrio, está lá, entendeu? Ainda diz, como aqueles que não conhecem a Deus, quer dizer, aqueles que se prostituem, aqueles que vivem uma vida qualquer e diz, não, eu sou dono de mim mesmo, do meu corpo, eu faço o que eu quero. É o que eles fizeram lá na França. O céu fechou para a França, gente. Ele já vem decaindo econômica e politicamente. Quem conhece a história da França com o Macron sabe disso, entendeu? Assim como os Estados Unidos vem caindo. E hoje ele tem um presidente que ele é senil, quase demente, entendeu? Se esquece das coisas, nesse sentido. E é a primeira nação do mundo. Davi, ele sabia quando ele errava, o coração dele acusava. Quando você é de Deus, é como você que vai entrar num banco e você passa por aquela porta e ela dá sinal que você tem alguma coisa lá proibida. Quando você tem o Espírito de Deus, é assim. Então, alguma coisa proibida que entrou no seu coração, você precisa jogar fora, e aí então a vitória vem para a sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai querido e amado, no nome poderoso e santo de Jesus, eu oro quando mais uma vez ouvimos a tua palavra. Clamo a tua graça, Senhor, a vida dos presentes e daqueles que estão virtual. Senhor, esta mensagem é para salvar o mundo inteiro, Senhor, que vai reconhecer que o coração mente, que trai, que o coração leva para as profundezas e não leva para as grandezas, mas quando o pecado é confessado e deixado, como diz a tua palavra, e o Davi fez, então o Senhor amplia os horizontes, abre portas e então projeta um futuro brilhante para aquele que é gerado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.